Boa noite a todos, é uma honra receber aqui a Vânia Borghetti. Eu já vou lhe apresentar, são alguns minutinhos. É, Vamos aqui então falar um pouco do relato integrado nesse cenário de transformações. A ideia, então, só para falar um pouquinho da nossa dinâmica, nós vamos falar um pouco do contexto atual. Vou apresentar a nossa convidada. Em seguida, nós vamos fazer algumas perguntas, né, numa dinâmica de um debate e abrir para perguntas da nossa plateia, né, com um tempo de duração de 1 hora no total. As perguntas, por favor, coloquem no chat. E se sobrar tempo no final, a gente abre para intervenções. Então, a nossa convidada, Vânia Borghetti, Vânia Maria da Costa Borghetti, é contadora, conselheira de administração certificada pelo IBGC, doutoranda em contabilidade pela FUCAP Business School, membro do Comitê de Auditoria do Santander, coordenadora da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, CEBARI, recebeu um prêmio de profissional do ano pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, este ano. Parabéns, Vânia. No BNDES exerceu várias funções executivas, como contadora-chefe até 2011, depois assessora da presidência até 2016, superintendente de controladoria até 2018. Diretora do IESBA, International Ethics Standards Board for Accountants, membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Shift Project, representante do IBGC no IRC, board member do Integrated Reporting Framework, do Expert Panel do A4S que fala ou A4S? Accounting for Sustainability. Accounting for Sustainability. Membro da delegação brasileira no UNCTAD, ISAR, International Standards for Accounting and Reporting, desde 2007, tendo atuado como chefe da delegação até 2020, presidente da 32ª reunião anual, vice-presidente e relatora da 36ª reunião anual, coordenadora operacional do Grupo de Trabalho sobre Relato Integrado do Conselho Federal de Contabilidade, que resultou na OCPC, número 9, Resolução 1420 da CVM, representante do Brasil no Advisory Council do IFRS, até 2020, e no Consultative and Advisory Board do IAASB e IESBA, Órgão Internacional de Normas de Auditoria e Ética Contábil, até 2020, participante do WCFO Brasil desde 2021. Em termos de formação, mestre em administração com MBA em finanças pelo IBMEC e em IFRS pela FIPECAF 2022. Possui certificação internacional em IFRS pela Association of Certified Chartered Accountants. Especialista em contabilidade pela FGV Rio e autora do livro SOX, Entendendo a Lei Sarbanes-Oxley. Isso aqui caiu na minha prova de governança corporativa. Uau! Agora pela editora Thomson Learning. Bacana, Vânia, parabéns. Uma honra te receber aqui. A Bridge 3, para quem não conhece, estou vendo aqui muitas pessoas na nossa plateia que são alunos da Bridge 3, mas para quem não nos conhece, nós somos um centro de treinamento GRI e agora um centro de treinamento da Value Reporting Foundation. Também ajudamos as empresas nessa jornada de relato integrado ou relato de sustentabilidade, depende aí da jornada da empresa. Eu, pessoalmente, sou engenheira de formação e tenho uma trajetória na área de gestão há mais de 30 anos e atualmente sou conselheira de empresas
Estamos aqui na Bridge 3 e junto aqui com a Amanda e com a Sônia. Vou passar a palavra para elas se apresentarem e a gente começa o nosso evento. Então, tá bom. Bom, primeiro, né, agradecer muito tua presença e a presença aí dos nossos participantes, né? E pelo relato, né, pelo que a gente já vem ouvindo do que você vem trazendo, e o relato da Dani, né, sobre o teu percurso aí no relato integrado, eu vou começar uma provocação lá atrás, sabe, Vânia? Que a gente sabe, né, que a jornada do relato integrado começou lá na África do Sul, acho que remonta, dos anos 1994, uma coisa assim, né? Que tinha uma grande desconfiança nas instituições, né, e corporações sul-africanas, né? E aí o Nelson Mandela contratou, né, o Mervyn King, que era juiz, né, e juiz da Suprema Corte, para fazer aquele comitê King de governança corporativa, né, para criar um código de governança corporativa e ter atualização periódica. Bom, isso foi caminhando, né? Acho que meio, aí você vai trazer um pouco isso, meio em paralelo na África do Sul e também no Reino Unido, né? O, com essa A4S, né? Que é a Account for Sustainability, né? Que foi criada pelo Príncipe de Gales, né? Para tornar os negócios sustentáveis e começar a se trazer as informações além das informações financeiras. Então, isso mais ou menos em 2004. Então, a gente vai vendo aí que vai tendo um percurso, né, que vai culminar em 2010, né, com a criação do IRC, né? E isso se consolida nos anos que se seguem, né? E as organizações começam a relatar com base também no relato integrado. Então, a pergunta que eu queria fazer, então, por exemplo, esse framework vem vindo aí vamos imaginar, desde 2000, dos idos de 2009, vamos dizer assim. Então, agora, recentemente, com a COP26, em 2021, vai ter essa criação, né, pelo IFRS, do ISSB, né, que junto com o IASB, que é responsável pelos relatórios financeiros, né, contábeis, e o ISSB pelos não financeiros. Então, a minha pergunta para iniciar aqui a provocação do dia é qual foi a motivação para a criação do ISSB agora em 2021, sendo que esse tema já estava, vamos dizer assim, meio consolidado, né, desde os idos ali dos anos 2000, né? E além disso, também as alianças aí que foram sendo formadas, que a gente gostaria que você trouxesse um pouco. Obrigada pela pergunta, Sônia. Muito interessante olhar esse histórico, né? Na verdade, o Mervyn King, ele até hoje é Chairman Emérito do International Integrated Reporting Council, que na verdade deixou de existir hoje, né? Hoje é um dia histórico para todos nós. A criação da ISSB operacionalmente se deu hoje com a incorporação do relato integrado. Então, o Mervyn King ele sempre foi muito ligado a questões de governança corporativa e sustentabilidade. Quando ele criou os códigos King 1, King 2, King 3, ele olhava para as questões de sustentabilidade. Muito bem.
mas de uma forma isolada, né? Tal como tinham os reguladores financeiros olhando para as demonstrações contábeis, ele começou a mostrar com as regulamentações que ele introduziu na África do Sul, que era possível você igualmente reportar com critérios questões ambientais, sociais e de governança. Em 2004, Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, que é um investidor, né, e, digamos assim, de passagem, um investidor considerável, ele começou a reclamar no mercado que quando ele olhava para os relatórios anuais das empresas, esses relatórios eram muito focados no lucro que era gerado, mas não se falava nada das externalidades, ou seja, daquilo que na verdade foi o preço desse lucro gerado. Então ele dizia: os relatórios corporativos precisam ser melhorados. Quem é que sabe melhorar relatório corporativo? E aí disseram para ele: olha, quem tem experiência em reportar o negócio são os contadores. Então ele criou essa ONG chamada Accounting for Sustainability, que começou a se estruturar para reunir executivos financeiros da área de finanças para começarem a pensar em questões de sustentabilidade. Quando em 2010 essa iniciativa avança, porque antes eram só fóruns para financistas discutidos dentro do A4S, essa questão avança e começa a querer entrar dentro dos relatórios propriamente dito, eles criam o International Integrated Council, que é um movimento de coalizão. Ele não tem estatuto, não tinha, né? Terminou hoje. Não tinha presidente, organograma, estratégia de se ampliar, de criar filiais. Então, se você pensar numa grande empresa, num grande regulador, numa grande universidade, todos eles fazem parte desse movimento, inclusive GRI, SASB, IASB, IFRC, o IFAC, todos os órgãos envolvidos com transparência de mercado. Então, o IRC foi criado em 2010 e em 2011 se resolveu fazer um programa piloto, ou seja, eles chegaram à conclusão de que se eles fossem no mercado e fizessem uma proposta de relatório, e a diferença deles, e por isso se chama relato integrado, onde você pudesse fazer o cruzamento da informação de sustentabilidade com a informação financeira. Por que esse cruzamento é importante? É importante para o executivo financeiro que opunha resistência à sustentabilidade, para ele poder ver que quando ele era sustentável, ele gerava valor para a empresa. Era importante para o acionista ver que quando ele não era sustentável, se perdia valor da empresa. E era importante também para uma coisa chamada asseguração, que uma entidade independente pudesse olhar nesse relatório e fazer a comprovação da informação dada com aquilo que estava no relatório financeiro. Porque se você não tem esse cruzamento, o que você encontra é muita inconsistência. Uma empresa que no seu relatório de sustentabilidade diz que é um pai para os seus funcionários, mas quando você chega no balanço, a provisão para perda trabalhista é gigantesca, não bate. Então, o propósito da iniciativa do IRC sempre foi integrar, cruzar informação financeira com a não financeira. E quando eles estabeleceram o IRC, convidaram o Mervyn King, por causa da experiência que ele tinha com sustentabilidade na África do Sul, para promover esse diálogo de integração entre informação financeira e não financeira. Na verdade, isso ganhou força com a Rio+20, o parágrafo 47 da Rio+20, que fala que as empresas que já valorizavam informação financeira deveriam igualmente valorizar as informações não financeiras lá. E aí você perguntou por que foi criado o ISSB nesse momento da história. Na verdade, esse programa piloto que eu mencionei, ele funcionou em 2011 até 2013, onde as 143 empresas que participaram, elas testaram internamente nos seus relatórios os conceitos do framework do relato integrado, mas o IRC não tem enforcement.
O GRI não tem enforcement. Nem o IASB do IFRS tem enforcement, né? Então, a norma existe, você precisa que um regulador abrace aquela norma para torná-la obrigatória. Mas Até na o África dia do de Sul, hoje... desculpa te interromper, Desculpa. Vânia. Desculpa Ah, te interromper, na África do Sul não é regulação? sim, lá sim, mas é o único país do mundo que já é. E por isso que eles foram buscar o Melvin King, porque esse era o objetivo. E por que esse objetivo é importante, Sônia? Porque se você não tem uma regulação, você não tem como punir a informação errônea, você não tem como cobrar a informação que foi omitida. E, na verdade, você não tem como comparar uma empresa com ela mesma, porque se não deu certo esse ano, eu esqueço de mencionar no meu relatório, não é obrigatório. Então, a gente precisava mudar do modelo relate ou explique, até então adotado em todos os países, menos na África do Sul, para um modelo de regulamentação. Mas as CVMs do mundo, elas precisavam reconhecer o devido processo da entidade para abraçar a norma deles. E para então, as CVMs do mundo, é muito mais confortável abraçar uma norma de um órgão que ela já conhece o devido processo, como é a IFRS Foundation, do que abraçar uma norma de um SASB, de um GRI, que são instituições que têm todo a sua vantagem, nós temos que bater palmas por elas, porque se nós estamos nesse estágio é que elas mostraram que é possível reportar com qualidade sustentabilidade, mas elas são focadas nas questões de sustentabilidade. Então, os reguladores, eles precisavam de alguém que tivesse esse escopo de integração de verdade. Então, por isso, a solução criada foi um novo braço dentro da IFRS Foundation, porque aí eu tenho mais chance de ter um relato integrado. Por quê? Porque quem faz a norma contábil é também quem vai estar fazendo as normas de sustentabilidade. A chance de ter inconsistência nos parâmetros, nos conceitos, nas definições, fica menor, né? Então, é mais confortável para um regulador. E é isso que a gente está vivendo no dia de hoje. O dia em que o relato integrado, o SASB, eles se juntam ao CDSB, que já foi incorporado pela ISSB em janeiro desse ano. Então, a partir de amanhã, a ISSB é operacional, né? Porque ela agora já tem frameworks, ela agora já tem estrutura, já tem diretoria, já está legalmente constituída. E sempre foi o propósito do relato integrado. Ele tinha o plano de ser extinto em 2025. Então, ninguém de nós enxergue esse momento do dia de hoje como um fracasso do relato integrado, mas como um grande sucesso. Eles, até mesmo antes da data projetada, eles conseguiram fazer com que a ideia de relatos de sustentabilidade e financeiros integrados ela se tornasse uma realidade mundial. Você acredita, então, que, enfim, há uma institucionalização do relato integrado e como é que se fala, uma perspectiva que as CVMs tornem isso obrigatório no mundo todo? Sim. Na verdade, se você olhar tanto na página da IOSCO, quanto do G20, como do IFAC, todos os grandes players em termos de transparência de mercado e regulamentação são apoiadores da ideia do ISSB. E o que eles vão adotar é o que eles chamam de modelo de building blocks. Você parte do contábil, a segunda peça do Lego é a norma ISSB, é o que vai dar comparação mundial, e depois cada regulador vai colocar a terceira peça do Lego, que é aí a informação complementar local que aquele regulador acha necessária para dar melhor transparência para o mercado. Como a abordagem multi-stakeholder, por exemplo, né? Que tem até uma... Também. Tá. Amanda, Obrigada, Vânia, muito uma interessante. próxima pergunta? Já vamos para a próxima? Você vai passar aquele overview? Não.
Eu acho que mais ou menos a gente. Eu ia dar uma contextualização aqui, Vânia, mas eu acho que, mais ou menos, eu acho que esse bate-papo está mais gostoso do que essa apresentação aqui. Mas era só para contextualizar, acho que não é mais novidade para ninguém. Aqui na nossa plateia, a gente tem pessoas que alguns conhecem, né, já em profundidade o relato integrado, pessoas que ainda não conhecem, e aqui a gente já passa apenas um contexto, né, que essa questão dos riscos, né, e das oportunidades são sempre muito utilizados em qualquer contexto, né, de relatório para as empresas partirem desses dados como motivação para fazer seus relatórios, principalmente nós estamos vivendo aí todo esse cenário climático que afeta a parte social, afetam as questões de governança, e aqui é só para mostrar alguma coisa sobre esse contexto. Isso aqui vocês já falaram, né? A formação do ISSB na COP26, a consolidação com o CDSB no começo do ano e agora com a Value Reporting Foundation. E também tem a publicação que está sob consulta pública, né? E aqui os motivos porque a Value Reporting Foundation fundiu, né, com o IFRS, você falou muito bem já, né, desses motivos do que a gente, por que a Value Reporting Foundation fundiu com o IFRS. A gente precisa dessa racionalização, simplificar o cenário, combinar essas fontes, né? E tinha um último slide aqui, falando que, só mostrando, principalmente na questão climática, né, que o ISSB utiliza as recomendações do TCFD, os padrões do SASB para as questões mais específicas, né, da indústria, e o relato integrado, o framework do relato integrado, que fica agora sobre o IASB e o ISSB, né, como você já falou também. Então, aqui a gente vai continuar fazendo algumas perguntas para você, depois a gente mostra esse último slide aqui. Realmente, eu acho que é muito oportuno a gente estar fazendo esse webinar hoje, no dia em que houve essa fusão, né? É uma bela coincidência, uma bela coincidência. Ô, Vânia, a gente quer saber o seguinte, acho que é uma pergunta meio básica, né? O relato integrado, ele tenta fazer essa integração de informações financeiras, não financeiras. A gente queria que você comentasse um pouquinho sobre esses benefícios, né? De incorporar essa perspectiva que o relato integrado proporciona. Na verdade, muito boa pergunta, Amanda. Por que isso é tão importante? Porque o propósito de um relatório corporativo é dar ao mercado, ou seja, os agentes que estão fora da empresa, condição de tomar decisões sobre aquela empresa, mesmo estando de fora. Então, um fornecedor, quando ele tem que decidir se vai vender a prazo ou se vai exigir pagamento à vista, ele quer saber se a empresa é sólida. Se ele duvida, ele quer dinheiro na mão primeiro, matéria-prima depois, certo? Um banco quer saber se a empresa é sólida antes de emprestar dinheiro para ele. Um investidor quer saber se a perspectiva de rentabilidade é boa antes de investir naquela empresa. Então, quem está de fora precisa tomar decisão. E ela, durante muito tempo, se achou que esse usuário externo, tudo que ele precisava para tomar decisão era informação financeira. Então, durante décadas, tudo que se proporcionava para o mercado, para que os usuários se interagissem com aquela organização, eram as informações financeiras. O que se percebeu nas últimas décadas é que aquilo que a contabilidade não é capaz de abraçar, de contemplar, pode representar riscos e riscos imensos.
Nós aqui no Brasil temos exemplos de grandes empresas que eu, como contadora, teria tido muito orgulho de assinar o balanço delas, estavam com lucros muito bons, inclusive, os investidores estavam felizes, mas, no entanto, por questões não financeiras, se é que esse termo pode ser utilizado, eu prefiro chamar pré-financeiras, por questões alheias ao financeiro, aquelas empresas acabaram provocando perdas para os seus acionistas, desestabilizaram os mercados e, pior ainda, afetaram a imagem da empresa e o moral dos funcionários, o poder que o funcionário tinha de sentir orgulho de fazer parte daquela empresa. Graças a Deus eram empresas muito boas que conseguiram se reestruturar e dar a volta por cima, apesar do que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que a informação não financeira, ela pode provocar perdas tanto quanto a informação financeira. Então, você não dar ao mercado acesso a esses riscos que são do seu negócio, só porque eles não estão previstos nas normas contábeis, é você, na verdade, estar pedindo que o usuário tome decisão olhando a ponta do iceberg, sem ter noção da camada de gelo que tem por baixo d'água. Então, é algo que não é o ideal. Aí você diz, não, mas espera lá, desde a década de 90, e a Sônia falou isso muito bem, você já tem experiências de reportes de sustentabilidade. Hoje em dia não é mais novidade você dizer que uma empresa tem relatórios de sustentabilidade. Só que a ausência de um parâmetro normativo faz com que, em primeiro lugar, a empresa tenha condição de escolher dentro das sopas de letrinha aquele padrão que melhor lhe interessa. Então, quem é que vai deixar minha fotografia mais bonita? É o GRI? Então vou usar o GRI. É o SASB? Então vou usar o SASB. É um outro? Então vou usar o outro. Por quê? Porque não existe um norte. Então cada um escolhe o que quer. Todos são excelentes, mas talvez aquele não seja o mais apropriado para o seu tipo de negócio, para o seu setor, para as suas características, para o seu modelo de negócio. Então, as empresas não tinham, em primeiro lugar, esse norte para seguir. Com isso, você não educa o mercado, porque se você tem um monte de opções, o mercado, nenhum usuário vai conseguir dominar todos os padrões. E, para conhecer superficialmente muitos, eles acabam não conhecendo nenhum. Então, com isso, eles não criticam e não conseguem analisar adequadamente os relatórios que lhes chegam às mãos, porque não conhecem profundamente os padrões que foram utilizados ali. Se eu tenho uma padronização, educar o mercado fica muito mais fácil, porque eu tenho uma metodologia, eu tenho critérios, em cada ano aquele usuário da informação se torna mais capaz de demandar, de fazer cruzamentos, de levantar curvas da empresa, de acompanhar a empresa, de acompanhar o setor, de acompanhar o negócio. E outra coisa que a padronização ajuda é reduzir a possibilidade de greenwashing. A empresa dizer que faz uma coisa, mas está fazendo outra. Se aquela informação ela tem parâmetros, ela tem reguladores supervisionando, ela tem auditoria, você tem que cruzar ela com o financeiro, fica muito mais difícil você manipular a informação. E com menos risco de manipulação, a informação é mais crível, logo, ela vai ser mais usada ainda pelo mercado do que antes você via. Então, todo mundo ganha com isso. Transparência é algo muito saudável, muito bom. Está respondido? Está respondido, né? Obrigada. A gente tem algumas perguntas já aqui. Deixa eu fazer. Vamos lá. Peraí, quer fazer? Não, eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas, na verdade, Vânia, antes da gente abrir para as perguntas que estão chegando. Você acha, Vânia, que um dos objetivos do IRC, quando visualizou deixar de existir em 2025, isso aconteceu antes do prazo, né, com o IFRS,
foi possibilitar um crescimento na utilização do relato integrado como framework, justamente com esses objetivos que você estava comentando com a gente, porque pelas estatísticas que a gente vê de uso, né, mundiais, ela está em torno de 20 e poucos %, mais ou menos, né? Então, eu imagino que existe uma meta aí de crescimento, obviamente, para que a gente consiga atingir todos esses objetivos. Então, você visualiza que uma das metas foi um crescimento da utilização do framework. E a outra pergunta, mais no sentido prático, o Comitê Brasileiro fez um grande esforço para traduzir, né, aquela primeira versão do framework. E vocês estão com algum projeto para traduzir essa versão revisada de 2021? Não. Boa pergunta. Em primeiro lugar, a tua primeira pergunta. Relato integrado não é um relatório, Daniela. Então, o propósito dele não é crescer em 30% o número de empresas que usam relato integrado ou ter 90% do mercado usando. Não, na verdade, relato integrado é uma jornada. Se você olhar o framework do relato integrado, ele ataca a forma de gerar informação. O relatório é consequência. Então, ele endereça o processo. Se a empresa está olhando os conceitos do relato integrado, se está praticando o que a gente chama de pensamento integrado, que é você, na verdade, ao invés de tomar decisão com base nos indicadores financeiros e rezar para dar certo nos outros aspectos, você trazer as questões de sustentabilidade para dentro do processo decisório, isso é pensamento integrado. Se a empresa está praticando isso, nós já alcançamos o nosso propósito. Não precisa dizer que está usando relato integrado. Por exemplo, eu trabalhei no grupo do CFC, que resultou na OCPC 09, que é a resolução 14 da CVM, que diz o quê? Que as empresas no Brasil que forem apresentar um relato integrado têm que usar o framework do relato integrado como base. Se você olhar bem, as empresas que já declaravam usar relato integrado tiraram isso do texto do seu relatório. E a gente não se sentiu fracassado, muito pelo contrário. Por quê? O que aconteceu é que a resolução da CVM saiu dia 9 de dezembro e as empresas estavam já em fase de elaboração dos seus relatórios anuais de fechamento de 2020. E surgiu aquela dúvida, meu relatório de 2020 já tem que ser auditado porque a CVM introduziu a necessidade de revisão limitada. As empresas não tinham contratado seus auditores para fazer isso. Então, na verdade, se fez até uma consulta formal à CVM se precisaria ter a revisão do auditor, e a CVM disse, não é obrigada, mas... E esse mais ficou assustador. Então, as pessoas omitiram que estavam usando lá, e muitas vezes estão. Então, a gente não conta a nossa eficácia da estratégia do relato integrado em números, mas muito mais em influência no processo de reportar. Se a gente conseguir mudar a cultura de reportar, a gente vai estar 100% satisfeito. Essa foi a tua primeira pergunta. Deixa eu lembrar qual foi a segunda. A memória hoje está fraca. Da tradução sim. A gente, na época, pensou em traduzir, seria até muito fácil para a gente traduzir, mas já estávamos com sondagens sobre a integração do relato integrado pela IFRS Foundation. Então, na verdade, qualquer esforço que a gente faça de tradução agora, pode ser que num curto prazo ele fique defasado. Então, como não houve mudança substancial da primeira versão de 2013 para essa de 2021, a gente achou que, em tempo de pandemia, principalmente, a gente não teria o recurso humano para trabalhar em cima dessa tradução. Era melhor mesmo manter a tradução, a versão em inglês, com o respaldo lá
da comissão se colocar à disposição de alguma empresa que viesse a adotar, que tivesse dúvida, que poderia nos consultar. A gente achou que seria melhor assim. E agora a mesma coisa. O propósito da IFRS Foundation não é mudar o framework do relato integrado, ele foi como foi. Inclusive no press release de hoje, ele é muito claro dizendo, olha, o framework do relato integrado agora é IFRS Foundation. Ponto. Está lá dentro. Agora, se espera que daqui a 2 anos, e já tem até nome, existe um propósito da IFRS Foundation de fazer um framework que seja comum ao IASB e à ISSB. Então, aí, sonho dourado de integração total, né? A gente sonha com esse dia. Acho que a tradução, nesse momento, se fosse coisas muito relevantes, a gente envidaria os esforços, mas a gente não chegou à conclusão que não valeria a pena. É como a gente vai começar o curso, né, na quinta-feira, acho que os nossos alunos vão perguntar, então era importante a gente saber da fonte. Diga para eles que a versão em português que já está no site do IRC, que agora é ISSB, foi feita pela Comissão Brasileira com apoio do GRI, do CEBEDS. Então, ela está plenamente válida. As alterações do modelo de 2021 foi muito mais, por exemplo, no sair do conceito de investidor para um multi-stakeholder, por exemplo. Em vez de ver apenas como a empresa gerava ou preservava valor, também como é a capacidade dela de destruir valor ao longo do tempo. Então, as mudanças em termos de conteúdo do texto não seriam relevantes. A versão de 2021 foi muito mais para trazer clareza em pontos que geravam algum tipo de dúvida em relação à versão de 2013. Excelente, obrigada. Então vamos lá. Eu vou primeiro só trazer uma pergunta que estava aqui no Q&A, que está meio escondida, depois a gente faz as do chat. Na verdade, eu até respondi para a pessoa, ela não quis se identificar, ela pergunta se com o ISSB vai acabar o modelo de relato GRI, e aí eu respondi, na verdade, que o próprio IFRS fala que na abordagem multi-stakeholder continuará ficando a cargo de standards como o GRI, que eles continuam sendo complementares e sendo utilizados em conjunto, né? Na verdade, então, deixa eu só completar um pouquinho a tua resposta. Por favor. Na verdade, o GRI é membro fundador do IRC. Não existe conflito e não existe competição entre os dois, né? Nunca existiu. Então, o que o ISSB já anunciou claramente para o mercado? A IFRS Foundation, ela entende muito de contabilidade. Ela não tem a pretensão de dominar os assuntos de sustentabilidade. Então, por isso, ela não pretende abrir mão de nada que já exista no mercado e que esteja funcionando. Então, essa primeira norma que esteve em audiência pública até ontem é baseado em quê? No TCFD, do Financial Stability Board. Por quê? Ele já existe, já é de domínio mundial, já tem a credibilidade necessária. O que o IFRS Foundation fez foi trazer ele para dentro. Quando chegarem aos outros setores da economia, quando a gente for olhar indústrias, responsabilidade social, biodiversidade, para que ele vai inventar uma norma se o GRI já tiver uma norma que é capaz de espelhar aquele conteúdo de forma adequada? Então, ele já assinou um convênio com o GRI para que no futuro ele possa usar as normas que hoje existem para o GRI como base para os futuros ISSBs. Para questões climáticas, ele foi buscar o CDSB também, o CDP é muito consultado. Então, ele não está jogando fora e está dizendo muito claramente, não pense que aquilo que você já investiu para ter controles para reporte de sustentabilidade, independente do padrão que você estiver utilizando, é algo que vai ser desperdiçado. A intenção do ISSB não é essa.
Muito pelo contrário, ele quer trazer para muito perto todo mundo que já sabe fazer aquilo que ele não sabe. Ele tem humildade de reconhecer que vai precisar de todas essas organizações. Bacana, ótimo. Eu acho que com essa fala, inclusive, uma outra pergunta que está aqui no chat do Márcio, se existe previsão dessas fusões ocorrerem também com outras entidades, como o SASB já está incluso, tá? GRI, CDP, CDSB. Então, eu acho que a Vânia já respondeu um pouquinho isso, né? Eu acho que é bacana porque, realmente, o GRI já tem todo um histórico, né, de elaboração de normas de sustentabilidade, então, sem dúvida, vem a somar, né, que no futuro isso apareça também, daqui a uns 2 anos, né, nessa junção aí que a Vânia comentou. Tem uma pergunta aqui, Vânia, que é da Cristiana, se você acredita que haverá uma adoção diferenciada nos continentes. Por exemplo, primeiro na Europa, nos Estados Unidos, com menos intensidade, como é que fica o Brasil? Ok. O modelo que eles estão adotando, Cristiana, é o que eles chamam de building blocks e agnóstico. Essa palavra é bonita, né? E quer dizer exatamente isso. A base é como se você fosse montar um Lego. A tua primeira peça são as suas informações contábeis. Por que agnóstico? Porque a forma como eles estão construindo a norma não faz diferença se você usa US GAAP, se você usa IFRS, se você usa a norma do Banco Central, ou seja, qual o recado que a IFRS Foundation está dizendo? Você não precisa passar a usar IFRS para poder reportar ISSB. Independente de qual padrão contábil que você utiliza, a tua base é o contábil. O segundo elemento, a segunda peça do teu Lego é a norma do ISSB, que vai ser o padrão de setor global. Agora começa com clima, depois pode ser que venha direitos humanos, pode ser que venha vida marinha, pode ser que venha corrupção, quem sabe, né? Todos esses itens um dia serão normatizados pela ISSB. Então, esse segundo bloco é a norma ISSB, que é de uso global. O terceiro bloco do teu Lego é a norma local. Então, a SEC americana já divulgou o que ela vai pedir, o TCFD, que o ISSB vai implementar, mais um conjunto de indicadores. O Parlamento Europeu está pedindo mais ainda, porque a questão de dupla materialidade, que os outros países estão abrindo mão nesse instante, o GRI advoga esse conceito, e o Parlamento Europeu, como tem os países que já estão acostumados a usar o conceito de dupla materialidade, irão por esse caminho. Já a IFRS Foundation acha que, como a norma dela é para ser global, e tem muito país, por exemplo, não na África do Sul, mas imagine o resto da África. Imagine muitos países da América Latina, por exemplo, que não têm sequer experiência em reportar sustentabilidade. Se você já pede para eles para usar o conceito de dupla materialidade, a régua vai estar muito alta. Eles ainda nem aprenderam a engatinhar, você já está querendo que eles corram. Então, o padrão ISSB vai ser materialidade simples. Já a Europa vai pedir mais. Por quê? Porque os países dela estão acostumados a mais. Então, nesse sentido, Cristiana, você vai ter sim a diferença regional, mas a ideia é essa mesma. Por isso que o terceiro bloco é colocado sempre pelo regulador daquela jurisdição. Então, quem vai definir o que é informação adicional que o mercado brasileiro precisa é quem é regulador brasileiro, quem conhece o mercado brasileiro. É a CVM para as empresas abertas, o Bacen para as instituições financeiras, a ANEEL para as empresas do setor elétrico e por aí vai. Ok? Aproveitando a sua resposta, Vânia, o Denis Roman também pergunta sobre essa questão da dupla materialidade. Ele fala que tem dificuldade de praticar a single materiality, que é importante ver como a empresa é impactada e como a empresa impacta.
né? Mas nessa visão que você está trazendo, aí depende da maturidade, da Depende exigência. do regulador exigir. O mínimo é a single materiality. Deixa eu dar uma explicação para quem não tem noção sobre esse sentido. Tá. O que é a materialidade simples? É um modelo que a empresa já sabe praticar, onde ela olha para o seu entorno e vê o que acontece no seu entorno é capaz de afetar o seu negócio. Então, se, por exemplo, a Selic sobe, você não tem que dizer no seu relatório quanto que isso te afetou? Se o preço das commodities desaba, você não tem que dizer? Se tem uma pandemia, você não tem que dizer como isso afetou o teu negócio? Então, olhar para fora e dizer o que aconteceu lá fora e como isso te afetou é algo que as empresas já estão acostumadas a fazer e têm obrigação de fazer. A dupla materialidade é quando a empresa olha para dentro e conta para fora o que ela está afetando o que existe no seu entorno. E o que acontece, Daniela? Nem todas as empresas e nem todos os países têm maturidade para fazer isso. Se você não fizer isso de uma forma educada, o que vai acontecer é que os relatórios vão se tornar muito mais instrumento de agressão para o concorrente do que efetivamente um instrumento de reporte. Eu poluo X, mas o meu concorrente, ele não faz isso, ele faz aquilo. Então, na verdade, eu tenho que aprender primeiro a conhecer o meu negócio, estabelecer critérios e métricas que eu vou usar e o meu concorrente também, e o mercado vai aprender a ler, para aí sim eu poder dizer, não, eu realmente estou impactando o mercado, o ambiente nisso, estou mitigando assim, ou estou buscando uma solução assado, ou eu estou implementando uma estratégia que vai me permitir daqui a X anos conseguir minimizar aquilo que eu causo de dano. Então, para você reportar a dupla materialidade, você ainda tem que definir conceitos, consensos, vai ter muito discurso político em cima disso. Você vai ter que estabelecer métricas que sejam únicas. Hoje a gente não tem isso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa para medir líquidos o conceito de litro. Se você vai na Inglaterra é onça. Se você vai nos Estados Unidos é galão. Então são métricas diferentes, mas você consegue fazer uma plataforma comum. Por quê? Você conhece as definições de cada uma. Então você consegue fazer uma tabela que permita você harmonizar os conceitos. É isso que a gente precisa construir primeiro. O que é aceitável? O que é um ativo? O que na verdade gera externalidades? Quando a gente chegar nessa visão consensual, aí a gente vai discutir as métricas que a gente vai usar para contar para fora. O bloco europeu está muito mais avançado do que o resto do mundo nisso. Então, eles podem pedir mais. E eu acho ótimo que eles peçam mais. Porque, ao pedir mais, eles criam exemplos que a gente vai poder usar quando chegar a nossa hora de discutir aquilo que eles já estão muito mais na frente para fazer. Você quer trazer as outras perguntas, Amanda? A gente não vai ter tanto tempo, mas a gente consegue fazer ainda mais algumas questões aqui. Uma que eu acho que que veio aqui pensando até na ordem, e até um pouco polêmica, perguntando assim, será que essa integração não vai abordar as questões ambientais, de segurança e sociais numa perspectiva demasiado economicista? Demasiado o quê? Desculpa, eu perdi. Economicista? Não. O maior risco é que seja demasiado contabilista, né? Porque nesse momento ninguém está pensando em contabilizar a sustentabilidade. Vejam, não é isso que a ISSB está fazendo nesse instante. Ninguém vai contabilizar lá os seus funcionários, vai contabilizar lá os seus rios, as suas matas. Ninguém vai fazer isso nesse instante, não é isso que você está pensando. Você está pensando em dar divulgação dos impactos das decisões financeiras sobre as questões de sustentabilidade. É esse o nosso objetivo nesse instante. Economês, eu acho que não é o risco agora, porque
O primeiro fórum é muito mais conceitual nesse instante. Você vai ter que definir o que é um ativo ambiental, o que é, na verdade, uma externalidade, quando é que eu reconheço, como é que eu monitoro o efeito de um período para o outro, para ver se a minha externalidade cresceu, aumentou, se manteve equilibrada, se eu mitiguei. Não se esqueça que a gente tem um planeta que a gente precisa controlar a elevação da temperatura dele. Então, o que a gente precisa fazer agora é fazer bons diagnósticos, porque se você pensar em metrificar isso e contabilizar agora, é a mesma coisa, seria o equivalente a você pedir para um médico para ele receitar o remédio antes mesmo dele ter examinado o paciente e feito um diagnóstico. Então, eu não tenho medo do economiceis, não. Eu tenho até um certinho medo de um contabilês, mas a economia, acho que agora é muito mais conceitual mesmo, é muito mais de educação do que é realmente sustentabilidade. Porque, na verdade, nós, inclusive, usamos o termo sustentabilidade como sinônimo de ambiental, social e de governança, quando o conceito sustentável, ele jamais pode prescindir do lado financeiro também. Uma empresa só é sustentável quando ela é capaz de trazer retorno econômico, mas ela aprende a fazer isso sem destruir o planeta, sem ferir a dignidade humana e sem se abrir a práticas de corrupção ou de má gestão, né? Muito bem. Dá tempo ainda da gente fazer mais alguma pergunta aqui? Eu acho que mais duas no máximo. Tem uma pergunta aqui do Otávio, que diz assim: nesse cenário de reportar a sustentabilidade, em que geração ou nível de qualidade está a norma brasileira de contabilidade NBC T15, que versa sobre o balanço socioambiental? Na verdade, nós, quando trabalhamos na OCPC 09, até pensamos em cancelar a NBTC 15, né, que fala de contabilidade ambiental. Com a ida para a ISSB, de toda essa parte de normatização de sustentabilidade, tudo aquilo que você encontra na da NBTC 15, na verdade, vai ser definido pelo novo framework da ISSB. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, ele está muito mais voltado na criação do CBPS, que vai fazer para as normas de sustentabilidade a mesma coisa que o CPC já faz para a norma contábil, ou seja, pegar a norma que a IFRS Foundation vai emitir, traduzir para o português, adaptando à realidade brasileira, e aí sendo oferecido em audiência pública para os reguladores, inclusive o CFC. Então, ao longo dos próximos anos, você vai ver cada vez mais a NBTC 15 perdendo a sua amplitude, porque isso vai ser substituído pelas ISSBs. Obrigada, Vânia. Sônia, Dani. Tem uma pergunta aqui do Fábio, falando sobre a empresa que vai relatar em 2023. O ISSB adotou o framework do relato integrado. Então, se a empresa estiver preparada, né, para integrar a jornada do relato integrado no seu plano de negócio, com todas as questões envolvidas, aí ela pode usar o framework do relato integrado, né, do pensamento integrado, e aí escolher os indicadores mais apropriados, SASB, GRI, enfim, que aí vai atender todas as orientações, né, do ISSB. Não é isso, Vânia? Daniela, obrigada, Fábio, adorei, mas dá vontade até de aplaudir a tua pergunta. Na verdade, é mais do que adorei, amei. O regulador, ele vai estabelecer normas locais próprias, mas para isso, ele precisa conhecer o impacto que aquela norma pode trazer. Então, nós temos no mercado brasileiro hoje 2 caminhos a seguir.
a gente pode cruzar os braços e esperar chegar um momento da CVM, do Bacen, estabelecer a norma, ver o que deu e aí correr atrás para cumprir, ou, dado que a gente já conhece os critérios, já são públicos, a gente pode começar a reportar, porque através dos nossos reportes, as CVM, o Bacen vão ver o que funciona, o que não funciona, como que eu posso melhorar aquilo que está sendo registrado ali, como é que eu posso dar mais transparência. E aí, o que eles vierem a pedir é muito mais fruto daquilo que eles já observaram no mercado brasileiro e viram que era factível, do que no eu acho que vai dar certo. Então, eu acho que a última coisa que uma empresa brasileira deve fazer, Fábio, é cruzar os braços e esperar. Se ela tem condição de já usar o que ela já conhece de relato integrado hoje e já começar a construir os seus relatórios, ela vai estar preparando a sua tranquilidade de implementar uma norma quando ela se tornar obrigatória no futuro. Acho que você fechou com chave de ouro, Vânia. E buscar conhecimento e educação para isso, acho que é muito importante, né? Para que as pessoas estejam bem informadas. E o que você trouxe hoje foi muito valioso para todos nós, para todos que nos assistiram. Agradeço demais as perguntas que vieram, agradeço demais a sua presença, as contribuições da Sônia e da Amanda. E hoje é um dia muito especial, né? Histórico, né? O IFRS divulgou essa consolidação, então esperamos poder contribuir nesse cenário, né? Vamos trabalhar para isso com afinco e conta com a gente também. Nós da Comissão Brasileira de Acompanhamento Relato Integrado é que agradecemos a oportunidade de estar aqui. É como você falou, Daniela, a gente corre um risco muito sério nesse momento no mercado, é que as dúvidas comecem a gerar medos, e medos comecem a gerar resistências, e algo que podia ser muito tranquilamente aplicado vai acabar se tornando um monstro. Então, as iniciativas da Bridge 3 aí com esse curso são muito bem-vindas para todos nós, e no que a comissão puder contribuir para difundir essa ideia, esse conhecimento, vocês podem contar com a gente, tá bom? Obrigada, Vânia. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, então. Obrigada a todos que participaram.